Oi aeronautas, Felipe aqui, dessa vez trazendo para vocês um vídeo de conteúdo que provavelmente vocês vão encontrar na prova da banca da ANAC, que é o trem de pouso. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like e solta a vinheta. Então pessoal, hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o conceito do trem de pouso, o que é, os componentes que fazem parte desse conjunto, para que ele serve e as classificações do trem de pouso. Então vamos nessa. Primeiro, a gente vai começar pela conceituação. Por definição, o trem de pouso é o conjunto das partes destinadas a apoiar a aeronave no solo, frear o avião durante o pouso, amortecer os impactos do pouso e realizar manobras de taxiamento no solo. E depois da conceituação, a gente vai dividir a aeronave e o trem de pouso em três tipos. O primeiro é o hidroplano, que possui flutuadores como o trem de pouso, o que permite a aeronave a operar em meios aquáticos. Era um trem de pouso muito comum antigamente e até hoje é muito comum em áreas que possuem grandes lagos cercando elas, como algumas cidades do Canadá, por exemplo. Depois a gente vai para o trem de pouso que todo mundo conhece, que é o trem de pouso terrestre, que é o trem de pouso que possui as rodas e os pneus para os aviões pousarem em meios terrestres, que é os aeroportos que a gente já conhece atualmente. E por último, é o trem de pouso anfíbio, que é um trem de pouso que vai possuir tanto flutuadores como pneus e rodas, que vai permitir a aeronave operar tanto em meio aquático como em meio terrestre. E agora a gente vai dividir o trem de pouso quanto à sua distância de pouso e decolagem, e também são três. O primeiro é o VTOL, que é o Vertical Takeoff and Landing, ou pouso e decolagem na vertical. Ele é mais presente em aeronaves militares, nos caças de última geração. Geralmente eles possuem esse tipo de trem de pouso. O próximo é o STOL, que é o Short Takeoff and Landing, decolagem e pousos curtos. E por último, o CTOL, que é o Conventional Takeoff and Landing, que são pousos e decolagens convencionais, que são os que a gente mais conhece nos aeroportos hoje em dia, os aeronaves comuns que a gente utiliza para poder ir de um lugar para o outro. E aí, tá gostando do vídeo? Tá curtindo o nosso conteúdo? Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo, de ativar o sininho, de deixar o like e de seguir a gente lá na nossa página do Instagram para não perder nenhum dos nossos conteúdos e atualizações, beleza? Então vamos continuar. E aí, continuando o assunto, a gente vai agora para a mobilidade do trem de pouso. Ele pode ser tanto fixo, como retrátil, como escamoteável. O trem de pouso fixo é o trem de pouso que a gente vai ver em aeronaves de instrução ou em aeronaves pequenas, que o trem de pouso ele fica ali fixo, ele não pode ser recolhido, não pode ser retraído. E o retrátil e o escamoteável, eles são recolhidos, porém, por mais que sejam parecidos, eles possuem diferenças importantes e que a gente tem que saber. O trem de pouso retrátil, ao ser recolhido, vai ficar na parte de baixo da aeronave. Tá vendo aqui? Ele vai ficar aqui, ó, exatamente aqui, e vai poder ser visível a olho nu. Você vai conseguir ver ele se você ver uma aeronave passando, não tão alta, né, claro. Já o trem de pouso escamoteável, quando for recolhido, vai abrir um compartimento aqui e ele vai ficar dentro da aeronave e você não vai conseguir ver esse trem de pouso porque ele vai ficar nesse compartimento que a gente chama de baía do trem. E aí, é uma curiosidade que muita gente não sabe. Quando a gente vê esses casos de pessoas que entraram no avião sem ninguém ver para tentar fugir de algum país ou para tentar ir para outro lugar, eles geralmente ficam nesse lugar, na baía do trem. E o problema é que essa baía do trem não é pressurizada, porque só fica o trem de pouso ali, nenhuma outra coisa fica ali, nenhuma carga, nenhum tipo de carga viva ou passageiro fica ali. Somente o mecânico tem acesso quando a aeronave está no solo. Então, essas pessoas quando tentam se infiltrar no avião, ficam nessa baía do trem e por isso acabam morrendo ali dentro, porque quando o avião está lá em cima, não é pressurizado, fica muito frio, quando não tem controle de temperatura, então a pessoa vai experienciar temperaturas muito negativas, como menos 30, menos 40 graus, e aí vai acabar vindo a falecer. E aproveitando que a gente está falando sobre estender e recolher o trem de pouso, esse sistema vai ser baixado e recolhido através de sistemas elétricos ou hidráulicos. Eles vão ser acionados por uma alavanca ou chave presente no cockpit. E ao ser acionado, quando o trem for abaixado, luzes que correspondem a cada perna do trem vão aparecer no painel para indicar que ele foi baixado e travado. Caso essa luz não apareça, significa que aconteceu alguma coisa, uma pane, e aí o piloto tem que seguir para o sistema de acionamento de emergência ou até mesmo por gravidade, onde ele vai acionar a alavanca, o compartimento vai abrir, ou simplesmente as travas que seguram o trem vão se soltar e a própria gravidade vai fazer com que o trem de pouso se estenda. E aí, em casos mais extremos, a aeronave é programada, ela foi feita para conseguir realizar pousos de barriga, ou seja, sem o trem de pouso. Obviamente que é um pouco arriscado, mas a aeronave foi feita para conseguir pousar sem os trens de pouso, ela consegue pousar só com a barriga em segurança. Isso só acontece em casos extremos e caso tudo que existe
de redundância, todo o sistema de redundância de segurança falhe. Quase nunca ocorre, mas é sempre bom vocês saberem que mesmo que o trem de pouso não funcione, a aeronave consegue sim pousar em segurança sem eles. E o próximo ponto que vocês têm que saber para fazer a prova da ANAC, a classificação do trem de pouso em relação às suas zonas. E elas podem ser as seguintes: o trem de pouso pode ser convencional ou triciclo. Antigamente, do início da aviação até a década de 40 e 50, os trens de pouso eram convencionais, ou seja, eles possuíam um trem no nariz e uma bequilha que fica na cauda, como vocês podem ver na foto que vai estar aqui aparecendo. Por conta dessa bequilha, a aeronave ficava sempre inclinada, e aí muitas vezes você não conseguia ver direito à sua frente, só conseguia ver quando você já estava acelerando para decolar, que a aeronave desinclinava e você conseguia enxergar a pista e puxar o manche para decolar. Era bem comum esse tipo de trem de pouso, até hoje ainda é em aeronave de instrução, então muitas vezes quando a gente vai realizar os cursos práticos de piloto, provavelmente você vai passar por um avião com um trem de pouso convencional. E também temos o trem de pouso triciclo, que é o trem de pouso que a gente mais vê atualmente na aviação. Todos os aviões que você utiliza para viajar utilizam o trem de pouso triciclo, que possuem, como esse aqui, você tem o trem de pouso nas asas, o trem de pouso principal, e o trem de pouso do nariz, que vai ajudar o avião a manobrar. A diferença é que a bequilha fica aqui e o avião fica mais inclinado, e o trem do nariz fica aqui e o avião fica retinho assim no solo. E para encerrar o nosso vídeo, vamos falar agora sobre os amortecedores do trem de pouso. O tipo mais simples e mais comum dos trens de pouso é o trem de pouso de mola, presente em aeronaves pequenas, como essa aeronave aqui. Esse tipo de amortecedor é formado por um tubo de aço flexível que vai atuar como mola, absorvendo o impacto do pouso. Por mais que seja barato e simples, esse trem de pouso possui um único problema. Essa mola, quando amortece o impacto, ela vai absorver a energia, porém ela não vai dissipar, ela vai devolver essa energia para o avião. Isso pode fazer com que o avião pule durante o pouso, o que pode gerar alguns problemas, caso o pouso seja muito brusco e intenso. Então, com esse tipo de amortecedor, você tem que realizar o pouso mais suave possível para evitar que a aeronave retorne para o ar durante o pouso, que pode gerar alguns problemas. Em seguida, temos os amortecedores hidráulicos. Ele é formado por um cilindro com fluido oleoso e uma haste que vai deslizar dentro desse cilindro. Quando o avião pousar, essa haste vai comprimir o cilindro e o fluido, impedindo que o fluido percorra todo o cilindro e assim amorteça o impacto e dissipe a energia do pouso. Após isso, a haste e o fluido vão retornar para as suas posições iniciais. Esse tipo de amortecedor também possui uma mola externa que suporta o peso da aeronave. E por último, temos os amortecedores hidropneumáticos ou oleopneumáticos. Você vai poder encontrar esses dois nomes dependendo de onde você estiver, e os dois são válidos. Esse tipo de amortecedor é parecido com o amortecedor hidráulico, com uma única diferença: ele vai possuir ar ou gás comprimido dentro do cilindro, que vai suportar o peso do avião e descartar a necessidade de uma mola. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre o trem de pouso. Todo o conteúdo que a gente falou aqui vocês podem encontrar nos livros de Jorge Roma sobre conhecimentos técnicos de aeronave ou nos livros de conhecimentos técnicos de aeronaves da Abianchi. Então eu sugiro que vocês procurem lá caso vocês queiram ler um pouco mais e obter mais informações, coisas mais detalhadas sobre o trem de pouso e outras partes das aeronaves, tá? Então bons estudos, nos vemos por aí, fui!